Vou fazer meu primeiro react aqui. Eu vou falar de um trabalho incrível que eu tava a fim de fazer esse react faz muito tempo. Enrolando e agora a gente vai fazer. Que vou falar de um cara que eu gosto muito, que é meu amigo. E quem trabalha com 3D não conhece esse cara. Não vai lá ver agora, vai assistir comigo aqui e depois você vai ver os trabalhos dele e assistir o clipe inteiro. Eu vou deixar o clipe nos links aí para você acessar. Esse clipe é dirigido por dois brasileiros, né? Pelo Pedro Conte, que é o que eu tô falando, e por um cara também extremamente talentoso, que é o Diego Maia. Os dois diretores desse filme. Eu queria assistir com vocês e a gente vai comentar algumas coisas sobre ele. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar mais uma coisa. Isso dá para fazer com prompt? Fica só a pergunta. Vamos assistir. A empresa do Emicida, provavelmente a produtora. De cara, você tem um frame, ilustração 2D, provavelmente. Os caras adoram fazer 3D com 2D, às vezes um 3D com cara de 2D, mas isso me parece ser feito à mão, esse personagem. Ele vai me corrigir se eu tiver errado, mas, cara, já é um frame lindo, né? Então você tem um frame, primeiro, enquadramento, né? Regra dos terços, e você consegue ver essa regra dos terços e ele no lado esquerdo, que é muito incomum, assim, você ter gente do lado esquerdo. Geralmente no regra dos terços o pessoal coloca muito do lado direito, eu mesmo coloco muito do lado direito. E aí você vê essa sombra dessa cruz, cara, só isso aqui já dá um frame, tá? Vamos lá, continuar. Você tem o personagem e você tem um desfoque fotográfico. Esse clipe tem muito isso de uma linha fotográfica com 2D, que é muito legal. Você vê o texto com bold, né? Que o assunto é sério, mas estilizado. Isso é muito bom. Ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro, né? Cara, olha esse personagem, olha o design desse personagem. Ele já abre com a câmera invertida 90 graus. E com um personagem que é tipo um Faustão da vida, uma coisa assim, que já quebra, né? Já quebra o enquadramento, ele já vem com um enquadramento, né? Regra dos textos, ele já quebra pra uma outra coisa. 88, centenário da abolição, vários azares, cifrão voou e pousou no caixão vários. Eu vou ficar parando, depois vocês vão assistir o clipe todo. Aqui é meu react, certo? Vamos assistir um pouco comentando as coisas. Cara, olha a profundidade de campo, numa coisa 2D, de personagens, de ambiente, 2D, composição, fotografia, você tem primeiro plano, você tem profundidade. Noticiários diários, tem inflação, tinha 13, camburão, né? Transição, aí você já vê uma perseguição dinâmica pra caramba, com elementos 3D, né, que é os carros aqui, com essa coisa gráfica, com elementos 2D. Agulha e vinil, rolê preciso, Brasil, minhas irmãs brincou de ter cabelo liso, tio. Dante não viu inferno, brisa ao som do enquadramento. Cara, olha o enquadramento, olha a composição dessa favela, toda ela feita de recortes de jornais e, cara, sem medo de estourar essa luz no meio, poste 3D com personagem em 2D, com os textos, composição, dá um frame, dá um quadro na parede, bota na parede, acabou. Prejuízo, alvo da Zimbel, torre de papel, sistema cruel, terra sem lei, quando você chama de outro nome ainda é guerra. Essa sequência aqui é muito interessante, que é o trem 3D, você vê que os personagens vão ser cards 2D, a mesma pegada de fotografia, desfoque, né? Você vê os buquês de câmera desfocando com a lente. Desempregado tenta jogar. Essa parte do aviãozinho, colar a câmera colada no aviãozinho de papel, é muito fina, muito fina. Desempregado tenta jogar. Dinâmicazinha no avião. Gêmeos, tem que ter gêmeos, pô, tem que ter gêmeos. Jingle da Mac Color, hordas de covardes viciados em dólar. Quem sabe o que é ter foi escravo, não apoiou o plano Collor. Quanto vale? Aí você vê aqui uma transição de sujeira de câmera, né? Que é sempre um negócio que parece clichê, mas eles conseguiram fazer de uma forma elegante, que dá dinâmica, que dá paleta de cores, que dá uma transição inteligente, né, de um ambiente pro outro. O plano Collor, quanto vale? Vou ter até as mensagens subliminais aí no meio. Olha o Faustão aí, porra. Isso aqui é lindo, cara. É lindo, pelo amor de Deus. Quanto vale? Última vez que vi meu pai feliz, ouvindo racistas otários racionais. Aí ele corta com um buquê de, né, uma coroa de flores 3D zona, cara. Sem medo de misturar o 2D com 3D, assim. Isso é muito também da linguagem do filme, da linguagem da música, da temática, da periferia, da mistura de coisas. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Essa mistura sem medo, sabe?
Se meu irmão tinha 2, eu tinha 6. Caralho, se soubesse que era a última Olha vez, essa transição de desfoque dos meninos pro fundo. Então você tem o foco aqui, corta pro foco no fundo, e ele consegue fazer uma cena de velório lindaça, cara. Olha isso. Trocou o foco. E aí você tem uma cena aqui, ó, o velório, que obviamente é uma coisa triste, mas de papelão a coisa, tem os elementos 3D, os grafismos, né, as cartas, as matérias e tal. Profundidade, câmera passando. Aqui é outro plano que é muito legal, que é, você vê aqui o plano da cadeia, a grade 3D, prédio é 3D, você vê as gradinhas todas estilizadas, o pano provavelmente 3D, porque tem uma simulaçãozinha, mas com um look 2D, já com um look 2D mais chapado, também sem medo de ousar, sem medo de misturar as coisas. Essa coisa de repetir alguns planos, que é coisa do clipe mesmo, tem que ter. No seu cenário. Outra transição legal, pelo bueiro e tal. Olha essas TVzinhas, cara. Essas TVzinhas estão muito finas. Solução de coisas assim, como ser inteligente, de soluções simples. Pô, vou colocar uma galera aqui na arquibancada, ele colocou luzinhas, cara, e já deu uma puta dinâmica, tem variação de cor, dentro da paleta aqui do rosa, né, você tem variações de cor, do verde tem variações, entendeu? Essa pegada de anime, com 3D, com 2D, com fotografia, muito legal. Composição geral. Essa câmera. Carrinho de rolemã, andei muito de carrinho de rolemã, muito legal. Pô, essa vista aqui da periferia de São Paulo, cara. De São Paulo, do Rio, né? Também desfoque. Você vê mesmo por esse plano, você vê as folhinhas no chão. Nem tudo precisa textura, nem tudo precisa aquele look dev super complicado. 3Dzão com 2D. Esse quarto, cara, esse radinho clássico, 3D também, ambiente 3D, personagem 2D, a luz entrando. Olha essa sala, cara. Tanto, né, o design dos móveis, tudo estilizado. Como se consegue fazer uma coisa simples, um ambiente de uma sala, ter uma fotografia genial, assim, muito bonita. Planta, espada de São Jorge, que é uma coisa clássica. Parece a sala da minha avó, cara. Muito legal. Se você olhar esse plano, tem umas partículas entrando do lado da luz, do lado direito da janela, que dá uma amplitude para esse shot, né? Essas partículas entrando, parece que tem algo do lado de fora do frame, né? Isso também é bem interessante. As partículas entrando. Chorando a morte do Sabota. Quanto vale? Cara, muito foda. O trabalho dos caras é impecável. Só tenho a dizer parabéns, cara. Parabéns, porque Diego e Pedro, incrível o trabalho de vocês. Porque vocês são meu amigo, não, porque tá aqui na tela, cara. Tá aqui, é só dar play. Só da play você vai ver o trabalho incrível que é. O clipe pulsa, assim, o clipe pulsa, não é... Você vê que não dá pra automatizar essas coisas. Não dá, você precisa de alguém na direção, você precisa de alguém produzindo, não dá pra fazer num prompt, não dá. Você precisa de talento, você precisa de gente com um olhar fotográfico, um olhar de timing pra fazer esse tipo de coisa. Tem coisas que você olha assim e fala, como? Não tem, assim... Pode ter, mas o trabalho desses caras, AI nenhuma consegue chegar, entendeu? Porque não vai conseguir controlar o que os caras controlaram aqui, mesmo na simplicidade disso. Então ele é um simples complexo.
É isso que é rico nesse clipe. É um trabalho pessoal, um trabalho autoral. Tanto o trabalho do Emicida como músico, né, é incrível. E como o trabalho de direção desses caras é fenomenal. Só elogios para esses dois monstros. A gente precisa valorizar o trabalho de artistas brasileiros. E o trabalho muito foda. E assim, ó, palmas demais. É isso aí. Abraço, galera.